Olá, aqui é a Joyce, especialista em finanças pessoais e empresariais. Nessa aula eu vou te mostrar como montar e mensurar a sua lista de objetivos ou lista de sonhos. Como vimos na aula passada, saber o que quer é o primeiro passo para um planejamento da sua vida financeira. Para te ajudar a montar essa lista e calcular os seus objetivos, eu criei uma ferramenta baseada na técnica de metas SMART. SMART em inglês quer dizer inteligente, mas também é uma sigla que abrevia 5 principais pontos. S de specific, que em português é específico, ou seja, o que eu quero que aconteça. Então, seja clara, objetiva e direta. É o objetivo, ou seja, o seu sonho, o resultado final. M de measurable. Em português, measurable significa mensurável, ou seja, quanto custa, como medir, baseado em que informações, em que valores você vai saber se o objetivo ele foi atingido. Ou seja, é o resultado em números do seu objetivo. A de attainable. Em português, attainable é alcançável. Ou seja, esse objetivo ele é realista? Essa é a parte onde você vai alinhar suas expectativas. Qual o esforço que você precisará fazer para atingir o seu objetivo? R de relevant, que em português é relevante. Ou seja, são objetivos que façam sentido e que gerem resultado. Por que é importante? Qual o propósito? E por último, o T de time, ou em português, tempo ou prazo. Então, quando você espera que o seu objetivo seja concluído? Eu também gosto de organizar esses objetivos respondendo as 5 perguntinhas. O que, quanto, como, porquê e quanto tempo. E agora, vamos colocar a mão na massa. Eu vou compartilhar com você a ferramenta e mostrar como usá-la. Aqui está a nossa planilha, a nossa ferramenta. O primeiro passo para realizar essa atividade é descrever os seus sonhos, os seus objetivos. Tá? E para te ajudar, aqui nessa planilha eu separei eles por sonhos de curto prazo, ou seja, até 2 anos, sonhos de médio prazo, de 3 a 10 anos, e sonhos de longo prazo, acima de 10 anos. Aqui na planilha tem alguns exemplos, sonhos de curto prazo, reserva de emergência, uma viagem internacional, sonhos de médio prazo, carro novo, casa própria, e os sonhos de longo prazo, aposentadoria. Se você mora com o seu companheiro, a sua companheira, ou se você tem filhos, inclua eles nessa atividade. É importante que todos os sonhos de todas as pessoas que moram com você estejam sendo considerados. E uma pergunta que você pode fazer é: você está feliz? O que falta para sermos mais felizes? Tá? Lembra que você precisa considerar os sonhos do seu parceiro, da sua parceira, dos seus filhos, de todas as pessoas que moram com você. Depois dessa conversa, é hora de a gente estimar os valores desses sonhos, desses objetivos de toda a família. Isso você pode fazer pela internet mesmo, tá? E quanto mais você pesquisar, mais certeira vai ser a sua estimativa de valores. A ideia aqui é você ter uma referência de preços, do quanto custa o seu sonho. Por exemplo, aqui eu fiz uma lista com 5 objetivos e aqui do lado a reserva de emergência. Vamos supor que a reserva de emergência seria num valor de 10 mil reais. Uma viagem internacional, 15 mil. O carro novo, você precisaria de 50 mil reais. A casa própria, 400, mais um zero aqui, 400 mil reais. E a aposentadoria aqui, 500 mil reais. Então você tem os valores aproximados de todos esses seus sonhos. Depois de ter os sonhos listados e a gente preencher essa coluna aqui com o quanto, com os valores estimados, é importante que a gente faça o cálculo dos esforços, né? O que é calcular esforços? É entender o quanto de dinheiro precisaria ser poupado, seja por mês ou por ano, para que esses sonhos se tornem realidade. O mais importante é que todas as pessoas da família ou o seu companheiro, sua companheira, eles estejam alinhados tanto quanto aos esforços, quanto ao porquê que vocês estão se esforçando, ou seja, né, o objetivo final, tá? Todos precisam ter voz e vez
nessas decisões. E claro, aqui acontece um alinhamento de expectativas, porque não dá para fazer tudo de uma vez só. Então, vai ser necessário a priorização de algum dos objetivos. E essa planilha, ela vai ajudar vocês a terem uma clareza em relação a qual objetivo você coloca em primeiro plano. Então agora a gente vai usar o simulador aqui para fazer, né, os cálculos aqui do como, ou seja, dos esforços, tá? Então, reserva de emergência, R$10.000. Aqui, eu quero completar essa reserva em 24 meses, tá? O porquê tá aqui também, ó, que é segurança e tranquilidade. Então aqui embaixo tem, ó, já possui valor acumulado para esse objetivo? Se não tem nenhum valor em conta ainda, zero, né? Qual que é o objetivo? Reserva de emergência. Qual que é o valor do objetivo? R$10.000, tá? Qual que é o prazo desse objetivo? Em quantos meses? São 24 meses. Tá? E aqui a planilha ela trouxe automaticamente esse valor de 401,07. Tá? Aqui está configurado para calcular uma rentabilidade de 4%. Então, tá até aqui, ó. Tá? Se precisar calcular a taxa equivalente, eu coloquei 4% ao ano, ele deu esse 0,33% ao mês aqui. Tá? E aí ele trouxe o esforço. Então, para esse aqui, teriam que ser 400, a gente pode arredondar, R$402 mensal, tá? Durante 2 anos. Bom, então vamos fazer a mesma coisa para o objetivo da viagem internacional, que o objetivo são R$15.000 também em 24 meses. Então aqui, né, a gente coloca viagem internacional, altera aqui 15.000. Tá? Aqui nessa exemplificação eu não vou alterar a taxa de juros, mas aqui nós conseguiríamos sim ter uma taxa um pouquinho maior se for investido, colocado em algum investimento de renda fixa para o prazo de 2 anos, tá? Sempre que tem um prazo um pouquinho maior, a gente consegue elevar a taxa de juros. Tá? Então, nesse exemplo aqui, seriam 601,61, né? 602 mensal. Tá? Aqui, pronto, sonhos de curto prazo, valor e esforços estimados. Agora nós vamos para os sonhos de médio prazo. O carro novo, 50.000. Tá? Aqui eu vou deixar 50.000 e aqui são, qual que é o prazo? 36 meses. R$1.310 por mês. 1.310. Aqui a casa própria, 400. 10.000. Aqui a casa própria são 10 anos. Então 10 anos são 120 meses, 2.722. 2.722. E aqui a aposentadoria, que tem um prazo de 30 anos. Então, 360 meses aqui, tá? R$726. Para atingir todos esses objetivos, a família precisaria ter uma capacidade de poupança de R$5.762. Então, se não existe essa capacidade de poupança ainda, ela vai ter que escolher, né? Esse aqui são 2 anos, então forma esse aqui primeiro, outra vez, vamos supor que a família tenha R$1.000, é o que ela consegue poupar. Então, ela pode dar preferência para esses 2 aqui nos 2 primeiros anos, concluir esses objetivos, parte para o outro, para um próximo objetivo. Tá? Ou aumenta o prazo e distribui um pouco mais. Essas vão ser decisões tomadas em conjunto com a família. E é importante para decidir que não dá para fazer tudo ao mesmo tempo e que precisa sim priorizar objetivos durante a vida. Bom, se você não tem habilidade com planilhas, faz esse exercício em uma folha de papel, tá? Escrevendo os seus sonhos de curto, médio e longo prazo e usando essa planilha somente para fazer as simulações. Tá? Eu incluí um PDF com o formulário já prontinho para preencher, inclusive está nessa aba aqui, ó, versão para impressão. Tá? Então, em vez de digitar aqui na planilha, ali você iria escrever. A definição desses objetivos faz parte das escolhas que você precisará fazer na sua vida. Agora é com você. Baixe essa ferramenta nos materiais anexos e faça sua lista de sonhos. Lembre-se que definir o objetivo é o ponto de partida para a realização desse objetivo. Tá? Um abraço e até a próxima aula!